te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial, muitas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca secarão. Vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca secarão. Aleluia. Som. Tá bem? Glória a Deus, isso é Aleluia! muito bom. Glória a Deus! É muito bom ver vocês aí do outro lado de novo. Agora sim, o sinal não caiu, está tudo indo bem. Para a glória do Senhor, Deus há de falar o nosso coração. Amém. Amém, amados? Todos entraram, será? Pode começar. Os que estão entrando aos poucos, né? Quatro respostas. Depois de uma opção que acho no momento ali. Desidratar você. Esse é um código com depósito. Só você me diz. Ainda nós vieram assim. 3 ou 4 em cima de mim, assim. Pô, parece até criança de escola pequena, tem infância. Alguém, que a gente vem com o carro falando, você tá. Aham, tô. Tô até que no primeiro. Ismael quer cantar mais uma musiquinha, mais um louvor, Ismael? Porque eles acabaram saindo. Então vamos lá. Mais um louvor. Ao Rei dos Reis consagro
tudo tudo que sou. de graças, louvor, prestação, Meu coração. coração. A minha vida Eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo meu louvor. eu te louvarei, Ei, conforme a sua justiça, cantarei louvores, pois louvores. eu te amo, Deus, como Toda a terra celebra-te, cante coisas, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Celebrarei Aleluia. a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Imensa, toda a terra celebra-te, cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Glória a Deus. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força, é o poder ao Rei Jesus. Teu louvor ao Rei Jesus. Olhou para você mais que nesse ao mesmo tempo, todo o mar que olhou para a gente. Teu poder ao Rei Jesus. Ao Rei Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos tentando, amados, vamos tentando. Galera, nós vamos tentar aí, vamos caminhando, vamos pedindo Deus graça, sabedoria nesse tempo. Eu não sei o quanto essa internet esse sinal vai estar estável, mas a gente vai caminhando e pedindo a Deus graça. Amém. Senhor, Amém. em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por mais esse Verdade, momento em Trabalha compartilhar a a tua palavra. Cada um E daqueles nós que estão ouvindo colocamos essa a cada voz. um nas tuas mãos, que está do outro lado da Verdade. tela. Toma a mente, o coração, que possam estar realmente ligados no Senhor. Que não haja nenhum atrapalho, que não haja nenhum empecilho, para que essa palavra possa vir e transformar as vidas que estão sedentas a ouvir a tua palavra, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por esse momento. Pedimos que o Senhor venha usar poderosamente a vida do Marcelo como vaso nas suas mãos. Que não seja ele a falar,
mas seja o Espírito Santo atuar nas nossas vidas, no nome de Jesus. Toma, Senhor, todos os equipamentos, Senhor, de cada um, a cada celular, a cada conexão. Sabemos que para o Senhor não há nada impossível, então nós clamamos ao Senhor que não haja mais nenhuma interferência, mas que para a honra e glória do Senhor, porque é o Senhor, Senhor, que está falando conosco, venha alcançar as nossas vidas e os nossos corações, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, gente. Eu vou tentar ser o mais simples e objetivo possível, porque eu não sei até quando a gente vai conseguir sinal aqui, e Deus quer nos abençoar com a palavra dele. Lá em Efésios, capítulo 5, verso 15 ao verso 17, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, ou seja, portanto, os dias são maus, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a boa, perfeita vontade do Senhor. Efésios capítulo 5, do verso 15 ao verso 17. Esse texto é o texto base para o tema da lição de hoje, que fala sobre mudanças. Se eu pudesse definir a minha pessoa cristã, a sua pessoa cristã, eu definiria como aqueles que foram chamados por Deus para dar testemunho da glória dele, para compreender a vontade dele e para viver uma vida diferente, uma vida de transformados pela graça. Então, mudanças dentro da nossa realidade, seja no nosso físico, seja na nossa alma, seja no nosso espírito, Deus deseja tocar e realizar mudanças em nossa vida. O cristão é chamado para mudança, assim como ele é chamado para compreender perfeitamente a vontade do Senhor. É isso que o texto que nós acabamos de ler fala. Mudanças são uma realidade possível, porque servimos um Deus que é maravilhoso e poderoso para operar mudanças em nossa vida. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, é especialista em gerar mudanças, realizar milagres. Aleluia! Glória a Deus. E Deus deseja nessa tarde realizar milagres a favor da tua vida. Existe na sua mente, existe no seu coração, no seu corpo, mudanças que Deus precisa efetuar para que a glória dele transborde em sua vida. Mudanças, amados. Deus deseja realizar mudanças. Como eu li anteriormente, logo pela manhã, o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, diz que devemos deixar, abandonar todo o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia e prosseguir olhando para o alvo que é Jesus Cristo. Aleluia. Mudanças são necessárias, porque pecados, falhas, embaraço atrapalham a nossa caminhada com Jesus Cristo. Posso ler? Leia, por favor, minha flor. Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, por favor, liguem o áudio. Deixemos e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aleluia! Tá vendo, amados? Por isso que Deus espera de mim e você mudanças. Deus nos tem chamado para manifestar a glória dele. Igreja não é igreja de quatro paredes. Você foi chamado para fora. Quem é chamado para fora é chamado para dar testemunho daquilo que Deus fez. Primeiro, na sua vida. O que Deus fez na sua vida, que hoje ele vai usar como testemunho da glória dele. Mudanças são possíveis, porque Deus é especialista em realizar mudanças em nossa vida. Aleluia. Nós que outrora vivíamos uma vida de pecado, hoje, por causa de Cristo, devemos manifestar uma vida cheia da graça de Deus, cheia do amor de Deus, cheia da unção de Deus. Essa é a proposta, esse é o chamado que Deus tem feito para mim e para você. Dentro do texto que nós lemos, eu quero caminhar sobre 3 lições importantes. 3 lições importantíssimas dentro do tema
de mudanças, proposta de Deus para minha e para a sua vida. Ponto 1, andar prudentemente, saber para onde estamos indo. Lá no versículo 17 que nós lemos, ó, portanto, vede prudentemente como andais. Nós temos que reavaliar o nosso caminhar todo instante, perceber se temos caminhado com Cristo ou se deixamos Cristo de lado ou para trás. Nós temos que reavaliar a forma como estamos andando a todo momento. Isso é vontade com o Senhor, porque a nossa vida é uma vida de crescimento, de amadurecimento. E quanto mais próximo dele nós estivermos, mais graça, mais força, mais unção Deus derrama na nossa vida. Então nós devemos andar de maneira prudente, olhando para Jesus. O alvo do nosso caminhar é Cristo. Amém. Nós não andamos segundo os pensamentos humanos, segundo as vaidades do nosso coração. A proposta de Deus é andarmos olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Prudência não é uma palavra que usamos com frequência, por isso até mesmo às vezes é difícil defini-la. Eu posso defini-la da maneira, diz respeito a termos certeza de andarmos, vivermos com movimentos precisos e calculados. Prudência me faz lembrar em precisão e cálculo, saber perfeitamente aonde temos andado, com quem temos caminhado. Isso é prudência, isso é sabedoria. Continuando, ele fala assim, ó, como por exemplo, como exemplo nós poderíamos dar a questão de andar no escuro. Como todos sabem, não é fácil. Agora, pense neste mundo que vivemos hoje em termos espirituais. Ele é um mundo obscuro. O mundo em que vivemos é um mundo obscuro. Precisamos de quê, então? Temos que prestar bastante atenção e manter o foco naquilo que estamos fazendo. Andar com sabedoria. Andar cheio da graça de Deus. Aí, novamente, eu lembro o texto de 1 João 2, versículo 6. Se nós dizemos estar nele, viver nele, se nós dizemos ser igreja de Cristo, devemos andar como ele andou. Essa é a boa, perfeita e vontade de Deus. Que Cristo seja uma realidade no nosso caminhar diário. Vida santa e vida pura. Ponto 2, para a gente pensar. Remindo o tempo. Usar seu tempo com sabedoria. Assim como temos que andar prudentemente, nós devemos também ser sábios na utilização do tempo que o Senhor nos dá. Está lá no verso 16. Verso 16 de Efésios capítulo 5, nos diz assim, olha, lá no verso 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Paulo fala dos dias maus. Os dias maus que Paulo fala não é somente os dias maus que ele vivia. Os dias maus do tempo de Paulo, dos primeiros cristãos e apóstolos e pregadores. Hoje também vivemos dias maus. Por isso que nós devemos remir o tempo. A seguir o apóstolo Paulo, olha o que ele diz. Apresenta um segundo requisito essencial para viver grandes e importantes mudanças. Ele escreve em Efésios, como nós lemos, 5,16, que os cristãos precisam ter foco para estar remindo o tempo, porque os dias são maus. Quando olhamos para o mundo ao nosso redor, com seus problemas, dor, tragédia que vemos, torna-se muito difícil argumentar contra o que disse Paulo. Simplesmente é um fato da vida que vivemos em um mundo mau e todo mundo sabe. Mas Paulo não está preocupado apenas em dizer que o mundo é mau, que os tempos são difíceis. Ele também aponta para algo que precisamos fazer. Precisamos entender que agora é a hora de Deus realizar grandes mudanças na nossa vida. Remir o tempo é entender que hoje é o tempo.
Hoje é a hora de Cristo ser manifesto através da nossa vida. E que para isso acontecer, é preciso que a gente se reavalie. É preciso que a gente permita que o Espírito Santo de Deus, sondando a nossa mente, o nosso coração, traga mudanças, gere limpeza, seja real uma vida de transformação. O tempo é para hoje, não é para amanhã. Quando se trata de fazer grandes e importantes mudanças na vida, não devemos postergar para o dia de amanhã. Não devemos dar o luxo de esperar. Precisamos, então, como Paulo falou, remir o tempo. Segundo o dicionário de Taylor, diz que a palavra grega traduzida por remir pode significar adquirir de novo, ou nesse contexto que ele usou, usar de maneira sábia e sagrada todas as oportunidades para fazer o bem. Parece que Paulo quer dizer é que nesse tempo nós precisamos utilizar do tempo que nós ainda temos, o tempo de vida que ainda hoje nós temos, para que o nome e a glória dele seja manifesta. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E a gente precisa compreendê-la dessa maneira, remindo o tempo, se utilizando de todo o tempo, para que Deus manifeste glória e majestade através de nós. Igreja de Cristo pede de nós, é como se ele estivesse pedindo de nós uma autoavaliação. Como você tem andado? Como você tem utilizado o tempo que eu tenho lhe dado para que meu nome, minha glória seja manifesta? Ponto 3, para a gente pensar nessa tarde, está lá no versículo 17. Capítulo 5 de Efésios, versículo 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém. Ponto 3, então, é de extrema necessidade, como nós temos falado, conhecer perfeitamente qual seja a vontade de Deus para a sua vida, seja de maneira geral, seja de maneira específica. Deus tem propósitos a cumprir na sua vida. Amém. Você, como igreja de Cristo, tem que entender os propósitos que Deus tem a realizar na sua vida. Compreender profundamente. Deus tem propósitos a se cumprir na sua e na minha vida. Levar a sério o objetivo de realizar mudanças significativas e nunca parar de mudar. O apóstolo Paulo nos dá o terceiro passo essencial para cumprir a vontade de Deus em nossa vida. Compreensão. Entendimento do que Deus deseja fazer na sua e na minha vida. Paulo revela em Efésios capítulo 5, texto que nós acabamos de ler. E ele diz, para levarmos a sério essas mudanças, e ele continua falando que a vontade do Senhor nos diz para onde estamos indo e como lá devemos chegar. A vontade de Deus para mim e para a sua vida, amado, é viver com Cristo, andar com Ele, remindo o tempo e tendo Ele como alvo de tudo na nossa vida. Todo mundo ouvindo? Amém? Glória a Deus. Continuando. Você não faria uma grande viagem sem um mapa ou um GPS nos dias de hoje. Da mesma forma, não devemos enfrentar a jornada da vida cristã sem rumo e sem orientação. Não conhecer a vontade de Deus é como não ter um mapa, ou como não ter um guia. Você não vai saber necessariamente para onde está indo, qual o caminho seguir se você não tem um mapa e um guia. Quando realmente compreendemos a vontade de Deus, nossa vida cotidiana muda. Outra questão que ele fala, quando você compreende perfeitamente qual é a vontade de Deus na sua vida, a sua vida muda. Mudanças se tornam uma realidade. Pecados são deixados de lado. Desafios pessoais são alcançados
por meio da graça. É fácil mudar? Não. Não é fácil viver mudanças. Ainda bem que temos o Espírito Santo de Deus no tempo de hoje, na sua e na minha vida, para nos ajudar nessas mudanças que se fazem necessárias. O Espírito Santo é aquele que dá força, dá sabedoria, dá graça para suportar o sofrimento e a dor. E dá também sabedoria para viver mudanças. Se você tem dificuldade, se você acha que são desafios grandes demais, como eu também acredito, peça ajuda de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele foi enviado por Cristo especificamente para cuidar de cada um de nós. O que você não pode fazer é continuar vivendo da mesma forma que você vivia antes de Cristo. Isso não pode. Antes de Cristo, você vivia em pecado. Hoje você tem que viver como quem está cheio da graça de Deus. Pecados que eram claros no passado, hoje tem que estar sepultado na cruz. Pecados, erros, falhas, que antes era uma realidade na nossa vida, hoje, como igreja de Cristo, isso não pode ser mais uma realidade. Glória a Deus. Hoje nós vivemos a nova vida de Cristo. Eu sei que é difícil, eu sei que é desafiador, mas temos o Espírito Santo de Deus ao nosso lado para nos dar força para viver essa nova vida. E dar testemunhos. Lembra lá no início que eu falei? Nós fomos chamados para dar testemunho. Do que damos testemunho? Damos testemunho das mudanças que Deus realizou na nossa vida. O que prostituía, não prostitui mais. E os vícios? Aqueles que antes de Cristo viviam nos vícios, nas bebedeiras, nos demais vícios que a vida possa nos apresentar, hoje ele luta, ele batalha para viver uma vida santa. É fácil? Não, não é fácil, mas é necessário viver hoje como transformados por Cristo, por causa do nosso testemunho. Aquele que mentia, Paulo diz em Efésios, não mente mais. E o que vivia em noitadas, na bebedeira, isso nem mais se nomeia entre eles. Porque hoje, o que comanda a mente e o coração dessa pessoa é o Espírito Santo de Deus, que traz mudanças. 2 Coríntios 11:14. E não... 2 Coríntios 11:14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura como anjo de luz. Olha aí, ó. Deus tem nos chamado à mudança. E se a gente tem que estar muito atento e compreendendo perfeitamente essa vontade do Senhor para perceber as estratégias do inimigo e de Satanás trazendo ou retornando vivendo de novo aquele tempo de pecado e de sofrimento, Satanás se apresentando como anjo de luz, ou seja, anjo de engano. Por isso que é necessário compreensão da vontade do Senhor. Porque muitas vezes Satanás traz engano. Ele te engana, achando que você pode conviver, ainda que servo e vivendo como servo de Cristo, ainda viver com seus pecados. Os teus pecados vão impedir que você caminhe firme segundo os propósitos de Deus. E o diabo é engano na sua vida. Quando ele falar assim na sua mente que você pode continuar vivendo o mesmo estilo de vida porque Deus te ama, isso é engano. E muita gente tem vivido dessa forma. Não tem força para mudar e tem ouvido a voz de Satanás como dizendo que não é necessário mudanças. Se Deus te ama, ele vai te receber da maneira como você está.
Minha esposa está falando aqui, ó. A Bíblia fala para você vir como você está, mas não para permanecer da mesma forma. Será que é difícil entender isso, amados? Nova criatura. Coisas velhas já Nova passaram. criatura. Quando realmente compreendemos a vontade de Deus, nossa vida cotidiana muda. Se compreendemos perfeitamente qual seja a vontade de Deus, mudanças são uma realidade no seu dia a dia. E através dessas mudanças, Deus manifesta a sua glória. E através dessas mudanças, Deus também te dá testemunho. Aleluia. E através dessa mudança, Deus te usa nesse tempo como instrumento de graça. Fruto das mudanças que o Espírito Santo gera na sua vida e na minha vida. Mas Glória você a tem que Deus. ficar atento contra as intenções malignas de Satanás, que tenta trazer engano, mentira para você e para mim. Certas coisas podem parecer inofensivas e inocentes, mas na realidade pode ser minas terrestres espirituais. Por isso é muito importante saber o propósito e a vontade de Deus para poder discernir perfeitamente aquilo que é vontade de Deus ou não. Aquilo que é bom ou mal. É preciso discernimento. Vida cristã, amados, é vida de discernimento espiritual. Outro ponto que poderíamos pensar dentro do contexto do texto de Efésios, capítulo 5, está lá, ó. Portanto, precisamos perguntar: qual é a vontade de Deus? Qual é o seu propósito? O que Deus deseja realizar na minha e na sua vida? Em Efésios, capítulo 3, nós podemos perceber 3 propósitos específicos de Deus em minha vida. Vamos voltar um pouco lá no versículo 3, nós podemos perceber uma coisa. Essa é uma grande dica que Paulo dá a respeito da vontade de Deus. Versículo 11 do capítulo 3 de Efésios. Efésios, capítulo 3, versículo 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, Deus em Cristo tem propósitos a cumprir na minha e na sua vida. Aleluia. Você tem que compreender perfeitamente qual é o propósito, qual é a vontade. Você tem que buscar discernimento espiritual diante dessas questões, com relação aos propósitos que Deus tem a cumprir na sua vida. Paulo diz isso, que em Cristo, como nova criatura, como vivendo quem vive mudanças, como deixando de lado todo pecado, deixando de lado todo vício, deixando de lado todo embaraço, deixando de lado todo erro, sigamos e prossigamos para saber qual é a vontade do Senhor com relação aos seus propósitos em nossa vida. Deus tem algo a realizar de modo específico na sua vida, em sua caminhada. Deus tem projetos, propósitos. Você nunca terá paz cristã verdadeira se não conhecer perfeitamente quais são os propósitos que Deus deseja realizar na sua vida. Ponto 2. Paulo, no versículo 15, também diz que temos uma magnífica oportunidade de fazer parte, leia minha flor, por favor, da família de Deus. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Aleluia! Deus tem como propósito inserir você em uma família. Família de Deus, família de Cristo. Essa família que Deus ordena a bênção. É através dessa família que Deus, e do testemunho dela, que Deus ordena a vitória. Você, meu amado, é família de Deus. Você
é família de Cristo. Você é onde? Você é o instrumento que Deus tem utilizado nesse tempo para manifestar a glória e a bênção. Ponto 3 também. Ponto 3, verso 19. Leia o verso 19, não. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia. E Paulo conclui o texto que nós acabamos de ler, nos revelando e trazendo e nos orientando a respeito de toda a plenitude de Deus. Não basta compreender um pouco, não basta apenas ter a presença do Espírito na nossa mente e coração. Deus deseja que você transborde da presença dele. Aleluia. Deus deseja que você seja plenamente cheio da presença dele. Dificilmente nós alcançaríamos ou viveríamos uma vida de vitória se não alcançarmos plenitude de Deus. É possível em Cristo, mas só é possível viver plenamente cheio de Deus se o pecado não for uma realidade no seu viver diário. Por isso, mudanças. Devemos olhar para dentro e perceber, Senhor, aonde preciso mudar e melhorar. Senhor, nos ajuda a mudar, a viver como quem vive cheio da tua presença. Quanto mais presença de Deus, menos realidade de erros, Aleluia. embaraços e pecados. Quanto mais cheio da graça de Deus, mais transborda em nós vida e paz. Quanto mais cheios da presença de Deus, mais é uma realidade a vitória de Cristo sobre a nossa vida e através da nossa vida. Aleluia. Amém? Que você aprenda nesse estudo do livro nesse estudo curto, esse breve comentário do texto de Corinto, texto de Efésios, capítulo 3, versículo 5. Receba de Deus força e sabedoria para vencer seus pecados, nossas falhas, nossos erros. E vivermos plenamente segundo a vontade do Pai. Amém? Aleluia. Glória a Deus. É vontade do Pai que sejamos cheios da tua graça e do teu amor. Glória a Jesus. Vamos às perguntas? Tem parada, meu amor? Volta para outra. Não, vai para as perguntas. Alguém quer falar alguma coisa? Olha, vamos para as perguntas, hein? Alguém quer falar alguma coisa aí, gente? Acho que está compartilhando a tela aí. Como podemos... A pergunta número 1. Essa nossa equipe é demais, gente! Aleluia! Pergunta número 1. Como podemos alcançar mudanças significativas vivendo em um mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno? É possível, amados, viver mudanças, viver milagres no mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. Você tem